A paz de Cristo. Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério. Que bom ter você conosco nessa jornada do conhecimento bíblico. Nós vamos apresentar para você o módulo 2, que faz uma introdução aos livros históricos e estuda os primeiros livros históricos da Bíblia. A história de Israel contém uma importante mensagem para a igreja de hoje. O plano de Deus sempre triunfa, apesar dos contratempos que o povo sofre, a oposição dos seus inimigos e até a fraqueza humana. No livro de Josué, vemos Israel imponente, com exércitos prontos para a batalha, tomando posse da sua herança sem que nada possa detê-lo. O livro de Juízes mostra como Deus levanta libertadores, alguns até indignos como Sansão, para livrar o seu povo em momentos de crise. Apesar da ignorância espiritual, da imoralidade e do caos social da época de Juízes, continuaram a existir a piedade e a bondade, como podemos constatar no livro de Ruth. Nos livros de Samuel, Reis e Crônicas, observamos não só o estabelecimento da monarquia em Israel e o seu florescimento, mas também acompanhamos a sua decadência, a ponto de parecer que a lâmpada do conhecimento do verdadeiro Deus havia se apagado. Elias lamentou-se dizendo: só eu fiquei, não sabendo que Deus tinha conservado um remanescente de 7.000 pessoas que não haviam se dobrado perante Baal. Enfim, Deus sempre preserva um remanescente fiel. Nesse módulo, nós vamos estudar os seguintes livros: Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo livros de Samuel. O livro de Josué dá continuidade ao Pentateuco e foi escrito como registro da fidelidade de Deus, evidenciando o cumprimento da promessa feita ao seu povo na figura dos patriarcas. O livro relata também como Deus comissionou o seu povo a servir sob a liderança de seu servo Josué para conquistar e colonizar Canaã, cuja iniquidade dos seus habitantes prenunciava sua iminente destruição. No livro de Josué, nós vamos analisar algumas questões importantes: quem foi Josué, qual era a sua missão, qual o propósito e a importância do seu livro no contexto do Antigo e do Novo Testamento, quais os principais acontecimentos relatados neste livro, em que momento histórico estão situados os fatos narrados e o que nós podemos aprender com o livro de Josué para a nossa vida cristã. O livro de Juízes, segundo livro a ser estudado neste módulo, recebe este nome devido aos governantes chamados juízes, que Deus levantou para instruir, liderar Israel e vencer os seus opressores. Juízes eram homens e mulheres capacitados por Deus para cumprirem missões específicas, especialmente voltadas para a libertação e justiça, a partir do período subsequente à morte de Josué até os tempos de Samuel, o último juiz. Após a morte de Josué e seus contemporâneos, o povo de Israel andou após outros deuses, como Baal e Astarote. Dessa forma, Deus liberou sobre essa nação o seu juízo, em consequência da adoração a falsos deuses. Ao sofrer sua justiça, o povo clama por misericórdia a Yahvé. Em resposta, Deus envia juízes para salvar seu povo dos opressores. Juízes
contrasta com o livro de Josué, no seguinte aspecto: enquanto este relata vitórias e conquistas, estando o povo sob a direção de Deus e possuindo uma figura central de liderança, aquele, o livro de Juízes, mostra o declínio do povo marcado por sua desobediência e idolatria, culminando em muitas derrotas. No livro de Juízes, nós analisaremos algumas questões. Quem foram os juízes? Qual era a sua função? Em que período e contexto da história eles existiram? Quem foi o autor do livro de Juízes? Em que época ele foi escrito? E qual a mensagem central e a estrutura do livro de Juízes? Após o livro de Juízes, estudaremos o livro de Ruth. O livro de Ruth narra uma história que aconteceu no período em que os juízes governavam o povo de Israel. A história transcorre basicamente nas regiões montanhosas de Moabe e em Belém, Judá. A história possui como enredo principal a trajetória da moabita Ruth, até que se torne parte da genealogia de Davi e, consequentemente, de Jesus. Tão grande é o significado atribuído aos acontecimentos narrados neste livro, que sua história foi guardada e transmitida por vários séculos, até se tornar, por fim, um documento escrito e componente do livro sagrado de Israel. A história de Ruth é utilizada para resgatar características básicas como o amor, a bondade e a compaixão, em um contexto onde a ênfase do povo estava voltada para o cumprimento das formalidades da lei. No livro de Ruth, nós analisaremos as seguintes questões: quem foi Ruth? Em que período ocorreu a história narrada no livro? Quem escreveu o livro de Ruth? Qual a importância dessa personagem, tanto no Antigo como no Novo Testamento? Qual o propósito e o valor desse livro? E quais as lições que o livro de Ruth nos ensina para a nossa vida cristã hoje? Para encerrar o módulo, nós vamos estudar os livros o primeiro e o segundo livro de Samuel. Na Bíblia hebraica, os livros 1 e 2 de Samuel, o primeiro e o segundo, na verdade constituíam um único livro, que era chamado o livro de Samuel. Os livros de Samuel, conforme os conhecemos atualmente, relatam a história de Israel do final do período do governo dos juízes até o reinado de Davi, o segundo rei de Israel. Trata-se essencialmente de uma história religiosa, a história de Deus e seu povo, e a história de Deus com os líderes do povo. Verifica-se a repetição do que ocorre na história do livro de Juízes. Enquanto o povo permanecia em fidelidade a Deus, obtinha sucesso. E quando estava em desobediência, sofria a ausência da direção divina. Os livros de 1º e 2º Samuel são cheios de drama e mostram que o autor era um exímio contador de história. Podemos identificar também alguns poemas de Davi, que são citados em 2º Samuel. Os livros de 1º e 2º Samuel, como o nome indica, estão divididos em 2 rolos. O primeiro começa com a história de Ana, Eucana e o nascimento de Samuel e termina com a morte e o sepultamento de Saul. O segundo livro começa com Davi recebendo a notícia da morte de Saul e iniciando o seu reinado. O final de 2º Samuel relata o erro de Davi em levantar o censo de Israel, a consequência disso e a obtenção do perdão de Deus. Sua morte é descrita apenas em 2º Reis. Contudo, o texto de 1º Reis já retrata Davi idoso e sem condições de manter o comando
do reino. O relato do início da monarquia gira em torno dos personagens principais, mostrando a transição de um para o outro. Desse modo, temos o relato sobre Eli, Samuel, Saul e Davi. A figura do rei Davi está presente em praticamente 39 dos 55 capítulos dos livros. A grande interrogação do final de 1 e 2 Samuel é como ficará o reino depois da morte de Davi, como Deus cumprirá a aliança feita a Davi. Nós vamos analisar algumas questões importantes no estudo desses dois livros. Que período da história de Israel está registrado nos livros de 1 e 2 Samuel? A quem se atribui a autoria desses livros? Quem foi Samuel e qual a sua importância na história bíblica? Quais são os principais personagens e acontecimentos desses livros? E como 1 e 2 Samuel estão estruturados? Bem, essa é apenas uma breve apresentação do que você vai estudar e aprender nesse módulo interessantíssimo, que é o módulo 2, Livros Históricos 1. Aprofunde o seu conhecimento, leia, assista às aulas, faça os exercícios e você vai ser muito abençoado.